Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Vamos aqui continuar essa leitura deste livro, Depois da Fé Vem o Quê? De Kent Reagan Jr. Vamos continuar porque está muito boa, viu? Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Mas vamos continuar aqui, né? Vamos concluir, acredito que provavelmente hoje vamos concluir, mas vamos ver. Se você realmente anda na piedade, esse fato vai se revelar quando estiver sendo submetido à pressão. Olha, você se lembra do testemunho dos 7 filhos de Sevá? Saíam para tentar fazer grandes coisas em nome do Senhor. Certo dia procuraram expulsar de alguém um espírito maligno. Esse respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Atos 19:15. Não tinha nenhum relacionamento com Jesus. Não eram piedosos de modo algum. Não havia neles nenhuma piedade. E esse fato era bem visível. Os filhos de Sevá não tinham autoridade para fazer aquelas coisas. Exatamente por isso que as coisas parecem não dar certo para algumas pessoas. Andam tendo a aparência da piedade, fazendo todas as confissões certas de fé, mas vive uma vida ímpia e ainda querem saber por que as coisas não dão certo para elas, cumprindo a sua vontade. O próprio Jesus disse, Mateus 7, do 21 ao 23, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Esse trecho dá a impressão de que Jesus estava sendo severo, realmente estava sendo honesto. Esse trecho dá a impressão de que Jesus estava sendo severo, mas realmente estava sendo honesto. Certamente dava os nomes aos bois. A piedade ou faz parte de nós, ou não. Talvez conseguimos enganar as pessoas, mas certamente não poderemos enganar a Deus. Não há mínima possibilidade de lográ-lo. Já está na hora de fazermos da piedade uma prioridade em nossa vida. À medida que vivermos uma vida piedosa, outras pessoas ao nosso redor serão afetadas e transformadas pelo nosso exemplo. Jesus estabeleceu o padrão certo para a piedade, ao dizer que somente fazia aquilo que via o Pai fazer. João 5,19. Se adotarmos essa atitude, a nossa fé funcionará. Nossa fé ficará forte porque os nossos motivos serão certos e estaremos vivendo uma vida piedosa para comprovar isso. A vida de Jesus, pois precisava ser vivida, demonstrada em nossa vida. Lemos os versículos que dizem que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é maior do que aquele que está no mundo. Cristo em nós não conhece nenhuma derrota, mas se Cristo realmente vive em nós, a nossa vida será piedosa.
A piedade será a característica mais notável da nossa vida. Certa vez, um menino pequeno estava na rua com uma sacola de frutas. Deixou cair as frutas que rolavam em todas as direções. Ninguém parou a fim de ajudá-lo enquanto corria pela calçada para catar todas. Os transeuntes estavam muito apressados e ocupados para notá-lo ou para dar uma mão. E assim o menino corria entre as pessoas, evitando ser pisoteado e procurando suas frutas. Alguns dos transeuntes apressados ficavam zangados, falando para ele sair da frente. Outros o empurravam de passagem, derrubando. Então, inesperadamente, certo homem curvou-se até ao nível do menininho, tocou-lhe suavemente no ombro, olhou nos seus olhos e disse: Filhinho, como posso ajudar? O rosto do menino brilhou de alegria e os dois se abaixaram para catar as demais frutas. Quando o homem estava para continuar sua caminhada, o menino puxou o saco e, levantando os olhos a ele, perguntou: O Senhor é Deus? Aquele menino viu algo de Deus naquele homem. Quando as pessoas olham para nós, será que veem Deus? Nós refletimos diante deste mundo? A piedade é uma coisa de todos os dias. Usualmente não é muito dramática. Frequentemente passa desapercebida. As pessoas não a notam, mas Deus nunca deixa de notá-la. A piedade é visível quando ninguém mais está por perto, como você é quando ninguém está olhando. Como você é quando ninguém está olhando? Você é piedoso quando está sozinho? Essa é a piedade genuína. Precisamos cultivar a piedade da nossa vida, quer recebamos conhecimento público por isso, quer não. A piedade é manter a semelhança a Deus nos bons tempos e nos tempos difíceis. A compaixão, o perdão e a fraternidade. Quais são alguns dos atributos ou características de Deus que devemos acrescentar à nossa fé, a fim de sermos piedosos? Quando penso na piedade ou em ter um caráter semelhante ao de Deus, uma das primeiras coisas a seguir na minha mente é a compaixão e o perdão. Deus tem uma natureza perdoadora. Ele é mais perdoador do que qualquer um entre nós já chegou a ser. Jesus nos mandou perdoar e nunca cessar de perdoar. Precisamos ser um povo do perdão e estender a mão da compaixão ao próximo, conforme Deus o fez. Precisamos parar de ser tão duros com as pessoas e fazer aquilo que Paulo mandou fazer. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos 12:15. A compaixão não é algo que vem facilmente a nós. É por isso que somos exortados a ter um coração de compaixão. É algo que precisamos cultivar, algo que custa esforço. É aqui que a fraternidade entra em jogo, a fraternidade e a piedade em ação. A fraternidade importa em preferir o seu irmão a si mesmo. É ficar alegre ao invés de ter inveja. Quando você vê seu irmão receber uma bênção. A bondade não flui na nossa vida por conta própria, sem esforço nosso. Ela precisa ser trabalhada, alimentada e encorajada. Tratar as pessoas com bondade exige esforço, porque muitas vezes a bondade nos leva a sair da nossa rotina, ao ponto que seria mais fácil não ser bondoso. A Bíblia está cheia de histórias a respeito de pessoas que evidenciaram a bondade fraternal.
Um dos melhores exemplos, quando um dos melhores exemplos acha-se no livro de Ruth. Ruth era uma jovem viúva moabita quando sua sogra Noemi resolveu voltar à sua cidade natal, Belém. Ruth optou por acompanhar a sogra. Aquele ato foi de uma grande bondade por parte de Ruth, pois essa não pertencia à religião de Belém. Se ela fosse até Belém, seria provável ela nunca conseguir um casamento, porque não pertencia a raça judaica. Ruth era moabita, mas optou por ir ajudar a sogra ao invés de voltar à sua própria casa e família e achar um marido ali. Ela estava sendo bondosa e compassiva, deixando de lado seus próprios interesses. Mas a bondade sempre paga a pena. Dentro de bem pouco tempo, a bondade de Ruth foi notada por Boaz, um homem muito rico. Não demorou para ela se tornar a esposa dele. A bondade de Ruth recebeu uma recompensa muito grande. Temos também a história da viúva que foi muito bondosa com Elias, um dos profetas de Deus. Elias tinha ficado sentado perto de um córrego, conforme Deus lhe ordenara, dependendo dos corvos para alimentá-lo. Deus também dissera que Elias devia beber do córrego. 1 Reis 17:4. Mas depois o córrego secou, e então Deus mandou Elias ir até uma viúva em Sarapta. 1 Reis 7, do 8 ao 9. Quando, pois, Elias chegou ali, foi falar com a viúva e pediu água para beber e pão para comer. Essa viúva não ficou muito contente ao ver Elias, e muito menos com o pedido dele. Até mesmo lhe deu uma resposta negativa, dizendo: não tenho pão, só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite, e estou com esses cavacos para assar uma última refeição para mim e para meu filho. Comeremos e então morreremos. 1 Reis 7:12. Essa viúva não estava muito animada. Na realidade, já se tinha resignado a morrer quando surgiu esse intruso desconhecido pedindo comida e água. Obviamente, a situação não era ideal para ela, mas fez o que Elias pediu. Não somente ela e seu filho viveram, como também posteriormente, quando o filho dela adoeceu e morreu, Elias o ressuscitou dentre os mortos. Ela também lucrou com a sua própria bondade. Mas circunstâncias agradáveis, é fácil tratar as pessoas com bondade. Mas o que acontece quando tudo é difícil? A bondade só quando faz bom tempo não é apropriada para a vida do cristão. A bondade, segundo Deus, é permanente e duradoura. A bondade do tipo divino também vai à segunda milha. Você se lembra da bondade de Rebeca para com o servo de Abraão? Quando ele pediu de beber, ela se ofereceu para tirar água para os camelos dele. Também em Gênesis 24, do 15 ao 19. Tenho certeza de que essa tarefa não foi leve. O ato de bondade praticada por Rebeca também teve consequências imediatas. Primeiro, ela recebeu joias bonitas e depois ganhou um marido rico que pertencia a uma família de posses.
Rebeca andou a segunda milha e descobriu que a bondade produz resultados. Todos nós temos lido a história do bom samaritano, que demonstrou bondade a uma pessoa que, por causa da sua raça, era supostamente o inimigo do samaritano. A razão de Jesus contar essa história era para dizer: vai e faze tu o mesmo. Ser um bom samaritano simplesmente significa estar disposto a ajudar os outros. É andar a segunda milha para ministrar a um necessitado. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 25, do 35, do 40 ao 45, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeres a um destes pequeninos irmãos, a mim o vestistes. Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim me deixastes de fazer. E vamos ficar por aqui com essa leitura. Fique na paz do Senhor e fique com expectativa para a próxima leitura. Muito obrigada.